Olá, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos da Igreja Batista Moriá. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Agora a gente está iniciando mais um culto para o nosso Senhor. E para isso eu gostaria de convidar cada um de vocês aí na sua casa, a gente poder se juntar, mesmo que virtualmente, juntar os nossos corações e a nossa mente nesse momento, se voltar para Cristo, se voltar para Deus, para que a gente esteja sensível à palavra dele que vai ser ministrada essa noite, para que a gente possa louvar juntos, mesmo que à distância, com todos os louvores que serão ministrados, para que realmente seja um culto ao nosso Deus, independente de estar sendo feito presencialmente ou de forma remota. Então que seja um momento de alegria, um momento de muito aprendizado, de quebrantamento, realmente uma coisa que marque as nossas vidas. Não é só uma live ou alguma coisa que a gente está assistindo na internet, é um culto, é uma reunião da nossa igreja, porque independente da igreja estar reunida presencialmente ou não, nós somos igreja, não o templo. Então sejamos igreja hoje, juntos, unidos, e eu gostaria de começar esse culto lendo um versículo com vocês. Eu tô aqui com a minha Bíblia, então pega a sua Bíblia aí, ou então usa o celular mesmo, abre no aplicativo da Bíblia. Só abre a Bíblia, tá bom? Não importa como. Em Efésios 3, versículo 20 e versículo 21. É um trecho que ele fala muito comigo já faz anos. Esse trecho significa muito pra mim. Deus trabalhou muitas coisas já no meu coração nesse excerto bíblico. E eu gostaria de fazer uma meditação breve com vocês sobre ele. Então diz assim: Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nesses versículos, o autor de Efésios está mostrando o quanto nós devemos, não apenas louvor, mas gratidão a Deus, porque Ele não apenas faz aquilo que nós precisamos, a própria palavra diz que Ele é um bom pai, que sabe dar coisas boas aos seus filhos, mas Ele não faz apenas aquilo que nós precisamos, Ele faz tudo muito além. E eu tenho experimentado muito da graça de Deus durante esse período de pandemia, em diversos aspectos, coisas que eu pensei que nunca fossem acontecer ou que estavam estacionadas, ou mesmo coisas que eu perdi. Deus, Ele vem em sua infinita graça e bondade, faz muito, muito acima de qualquer expectativa, sonho ou pedido. Então que nossos corações possam ser gratos e descansar nessa certeza de que nós temos um bom Pai que olha para nós, entende nossas necessidades e faz tudo muito acima, segundo os planos dele, segundo os sonhos dele. Amém?
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pois o Senhor tem nos livrado, nos protegido e nos guiado até esse exato momento, Pai. Te agradecemos por todo o livramento, proteção que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, Senhor, fica conosco, nos livrando, nos protegendo. Proteja cada um da nossa família, da nossa igreja, Senhor. Toma a nossa igreja nas tuas mãos, Senhor. Pedimos por todos, meu Pai, que o Senhor nos guia, nos dá direção, nos proteja. Esteja conosco, Senhor, nos dando força, sabedoria para enfrentarmos o momento que estamos vivendo, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, e boa noite aos amigos e irmãos que acompanham conosco os nossos cultos online. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, a bondade e a misericórdia de Deus sobre suas famílias e sobre seus amigos. O tema de hoje é o tema que nós costumeiramente usamos na palavra para a ceia do Senhor. Nos nossos cultos para a ceia do Senhor, nós usamos como tema o Jesus de quem nos lembramos. Usamos esse tema porque quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele disse qual era a razão: para que se lembrem de mim. Então, usamos esta expressão, o Jesus de quem nos lembramos. Podemos comparar a ceia do Senhor como uma foto. Colocamos a foto de uma pessoa querida juntamente com os nossos documentos, na nossa carteira, e olhamos de tempo em tempo, olhamos aquela foto e nos lembramos da pessoa que amamos e que é retratada naquela foto. Se nós temos a foto da pessoa, nos lembramos da pessoa.
Mas podemos nos lembrar da pessoa, mesmo que não tenhamos a foto. A ceia do Senhor é um mandamento, é uma ordenação de Jesus para que nos lembremos dele. Mas mesmo sem celebrar a ceia, nós podemos e devemos nos lembrar de Jesus. Então hoje nós somos convidados a nos lembrarmos de Jesus. Somos convidados a refletir sobre o que ele ensinou. Porque foi ele quem disse, fazer isto em memória de mim. O tema de hoje está sendo tratado por sugestão da irmã Estela. E eu, com alegria, com satisfação, atendo a esta sugestão da nossa querida irmã Estela. Com base no relato da transformação da água em vinho, realizada por Jesus, nós pensamos em refletir a respeito do que aconteceu naquela ocasião. Jesus estava ali relacionando-se com as pessoas. E a maneira pela qual ele se relaciona com as pessoas é de produzir relacionamentos abençoadores. Há vários tipos de relacionamentos. Há relacionamentos que fazem bem e há relacionamentos que não fazem bem. Primeiramente, queremos discutir o fato de que o Jesus de quem nos lembramos construía relacionamentos abençoadores por sua solidariedade. Quer dizer, então, que os relacionamentos de Jesus eram realizados mediante as suas características. Solidariedade vem do latim solidus. É o sentimento que leva uma pessoa a experimentar simpatia pelos semelhantes, com quem deseja compartilhar coisas agradáveis ou mesmo coisas desagradáveis. A palavra solidariedade surgiu em 1840, com o sentido de tomar como nossas as experiências de outras pessoas com quem nos identificamos. Nós tomamos como se fossem nossa a experiência de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa está doente, eu assumo que aquela experiência tem que ser minha também. Ou seja, que eu tenho que me envolver com aquela experiência. O termo solidariedade não se encontra na Bíblia, mas a ideia está em diversos ensinos como alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, verso 15. Ou levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 10. Vou fazer 2 comentários sobre esse tópico. O tópico, repetindo, que o Jesus de quem nos lembramos construía relacionamentos abençoadores por causa da sua solidariedade. Jesus foi solidário participando de uma festa de casamento. O versículo diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus para o casamento. A solidariedade é o nosso envolvimento com a experiência do outro. O casamento era um evento muito importante. O casamento naquelas circunstâncias demorava 8 dias. Durante 8 dias se comemorava o casamento. E muitas pessoas vinham de longe, algumas ficavam 1 dia, outros ficavam 3 dias, uns vinham mais para o final da festa. Mas esse casamento precisava do apoio, da presença dos amigos e dos conhecidos, para que esse casamento tivesse impacto na sociedade.
Toda a comunidade é testemunha de um casamento. Ainda hoje fazemos isso. As pessoas, quando se casam, elas precisam de testemunhas, porque é um ato social relevante que envolve toda a sociedade. Então Jesus vai lá, ele vai ao casamento solidário com aquelas pessoas. E também Jesus foi solidário, trazendo solução para uma situação constrangedora. O texto diz: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água estas taças, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. O vinho era fundamental para a vida social naquela ocasião, naquele local. Não havia bebidas como temos hoje, sucos de frutas, refrigerantes, ou mesmo uma água tratada. O vinho era fundamental e era o símbolo da alegria. Um casamento, quando não tinha vinho, perdia seu significado, perdia o seu impacto na sociedade. Dessa forma, então, a falta do vinho era uma vergonha. Duas pessoas cuidavam do casamento, o noivo e o presidente da festa, que aqui é chamado de mestre-sala. Esses dois responsáveis estavam passando uma situação muito difícil, com muita vergonha. Jesus, sendo solidário, ele procurou amenizar o constrangimento que estavam enfrentando naquela ocasião. Nós podemos imitar Jesus também ajudando as pessoas nas suas situações difíceis. Uma vez eu compareci a um casamento que era um casamento de gente humilde, gente muito pobre, e eles não tinham conseguido o bolo da noiva. O casamento estava prejudicado, a festa estava prejudicada porque não tinha o bolo da noiva. Ou o bolo não foi feito, ou não foi pago. O fato é que não tinha o bolo da noiva. Duas pessoas saíram para resolver esse problema. Encontraram em um mercado bolos confeitados. E compraram 2 daqueles bolos e levaram e organizaram a mesa da noiva. E a noiva, o casamento passou a ter o bolo da noiva. Essas pessoas não eram da família, eram apenas pessoas solidárias, que queriam tomar para si o sofrimento do outro e resolver. Foi isso que Jesus fez. Jesus não era o dono da festa, ele não tinha responsabilidade, ele não era o noivo, ele não era o mestre-sala, ele também não era os empregados da casa, mas ele entendeu como sendo uma tarefa para ele. E dessa forma, ele realizou o milagre da transformação de água em vinho. Devemos dizer, então, que com Jesus aprendemos a solidariedade. Com Jesus aprendemos a compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Esse é o Jesus de quem nos lembramos. Em segundo lugar, o Jesus de quem nos lembramos construía relacionamentos abençoadores por sua ternura. Jesus era uma pessoa terna. O texto diz: respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, que é um pouco desconfortável, em que Jesus se dirige a Maria desta forma: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No geral, nós podemos entender esta expressão como um gesto grosseiro, mas não era um gesto grosseiro. Esta maneira de se dirigir a uma pessoa é, na verdade, uma maneira meiga, é uma maneira bondosa. O que realmente essa frase
poderia ser dita da seguinte maneira: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Como disse, poderia ser dito: honrada senhora, você e eu não devemos nos estressar porque eles não têm vinho. Jesus não foi grosseiro, apenas tentou acalmar Maria e evitar que eles ficassem preocupados demais. Então, a maneira de Jesus se dirigir a Maria era uma maneira bondosa e não era grosseria. Depois também devemos mencionar que Jesus tratou respeitosamente, dessa forma, a outras mulheres. Jesus tratou dessa forma a mulher samaritana, Jesus tratou dessa forma Maria Madalena, Jesus tratou dessa forma a mulher cananeia, Jesus tratou Maria, sua mãe, da mesma forma em outras circunstâncias. Então, o que aprendemos é que Jesus frequentemente se dirigia às mulheres de uma forma terna, com ternura, com bondade, com amor. E também, tem mais. A palavra mulher era usada no teatro grego em relação às rainhas, às mulheres nobres. Era uma expressão de respeito. Eu estou dizendo tudo isso aqui, agora, ultimamente, para deixar claro que Jesus não foi mal educado com a sua mãe. Ele a honrou. A maneira como ele falou era uma maneira honrosa. Jesus era cheio de bondade, era cheio de ternura. Jesus não era um homem grosso, áspero, mas ele tratou de Maria de forma amorosa. Jesus tratava as pessoas com ternura. Um argumento final em relação a este assunto. A palavra ginei, que é mulher, no Apocalipse é usada para designar a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, a palavra que foi usada, a palavra que Jesus usou, dirigindo-se a Maria, é a mesma palavra que no Apocalipse designa a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, é uma palavra de honra, porque a igreja é a honra de Jesus. Ela é a noiva do Cordeiro, ela é a esposa do Cordeiro. E Maria foi chamada de mulher e a noiva do Cordeiro, a igreja chamada de mulher. Em terceiro lugar, o Jesus de quem nos lembramos construía relacionamentos abençoadores por sua generosidade. Generosidade é a virtude daquele que se propõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, fazendo mais do que esperado ou necessário. Vou repetir. Generosidade é a virtude daquele que se propõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, fazendo mais do que o esperado ou necessário. Jesus era uma pessoa generosa. Ele era capaz de se sacrificar por aquilo que era importante para os outros. Ele agia sempre em benefício dos outros. Jesus era abençoador por sua generosidade. 2 comentários. Jesus sacrificou a sua agenda. Quando Jesus disse para Maria, ainda não é chegada a minha hora, o que Jesus está dizendo é que a vida dele era programada. Na agenda dele, não era tempo dele fazer milagres. De acordo com o planejamento dele, não era hora de fazer milagre. Quando Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora, ele quer dizer, ainda não é chegada a minha hora, mas eu vou desconsiderar a minha agenda e vou realizar algo que está antes, ou melhor, vou realizar algo que está previsto para ser realizado posteriormente. Jesus sacrificou a sua agenda por causa do outro. Muitas vezes, nós, para exercermos a generosidade, temos que sacrificar alguma coisa. Eu estou dizendo que Jesus sacrificou a sua agenda, porque não era a hora ainda dele fazer aquilo, ele sacrificou a sua agenda. E às vezes, na nossa vida, se nós quisermos ser generosos,
nós temos também que sacrificar uma agenda. Vamos imaginar um homem que tem um ingresso para assistir ao jogo do seu time preferido. Um dos times aí preferidos. Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Ele está com o ingresso e às 16 horas ele está programado para estar no estádio assistindo futebol. Mas o seu vizinho caiu e precisa ir para o hospital. Se ele quiser ser generoso com o vizinho, ele vai ter que sacrificar a agenda de estar no futebol. Ele vai ter que deixar de ir ao futebol, perder o ingresso, para generosamente socorrer uma pessoa. Jesus fez isso. Ele cancelou, ele alterou a sua agenda para socorrer pessoas em situação de vergonha e de constrangimento. Então Jesus ali estava generosamente. Não há generosidade sem sacrifício. Toda a generosidade de Jesus correspondia ao sacrifício ao qual ele se submetia. E nós, da mesma forma. O pastor que quiser ser generoso, ele vai ter que pagar o preço da generosidade. A generosidade custa. Se você quiser, por exemplo, ser generoso com uma família pobre, você vai ter que ter algum gasto, você vai ter que algum investimento. Então podemos dizer que Jesus se sacrificou para atender ou para exercer a sua generosidade. Mas também Jesus prestou ajuda além do necessário. Jesus ofereceu cerca de 500 litros de vinho da melhor qualidade. A generosidade vai sempre além. O texto diz que ali havia 6 talhas. Cada uma delas cabia de 80 a 100 litros. Eram talhas usadas com água para purificação, que era a cerimônia religiosa de purificação. Essas talhas possivelmente estavam vazias. E Jesus mandou que os empregados da casa enchessem todas aquelas talhas. Se Jesus não fosse generoso, ele mandava encher uma só. E já era muito, ia dar quase 100 litros. Jesus falou assim, encham todas. O generoso dá mais do que se espera. Naturalmente, se alguém chegasse ali com 20 litros de vinho, ia ser muito bem-vindo. Se alguém chegasse ali com 50 litros de vinho, seria muito bem-vindo. Mas Jesus deu os 500 litros, 6 talhas cheias de vinho. O vinho da melhor qualidade. Ele não foi mesquinho. Ele não foi mesquinho. A generosidade faz a pessoa ser bondosa. Ela faz a pessoa ir além. Faz lembrar a história de Eliseu. A viúva não tinha azeite. E ele disse para a mulher, procure vasilhas. Quantas vasilhas puderem. E ela saiu pela vizinhança pedindo vasilhas emprestadas. E Eliseu começou a multiplicar o azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite, encheu a primeira vasilha, encheu a segunda, encheu a terceira. Foi enchendo, até que as vasilhas acabaram. E alguém falou, vamos, traz mais uma. E foi dito, não, agora não tem mais, as vasilhas acabaram. E a Bíblia diz assim, quando acabaram as vasilhas, também acabou o azeite. Se tinha 6 talhas, elas vão ficar todas cheias de vinho. Se fosse uma só, seria uma só. Mas isso demonstra a maravilha da generosidade. O Jesus de quem nos lembramos era generoso. Há muitas pessoas que são, como chamamos na gíria, são unha de fome. Não fazem nada por ninguém. Não dividem nada com ninguém. Agora nós vemos essa generosidade de empresários, de pessoas, ajudando moradores nas favelas, pessoas solidárias, pessoas ajudando, pessoas generosas. E isso é o que Jesus faria. Outro dia eu estava passando, fui à farmácia e havia uma mulher
sentada na calçada com uma criança. Ela não estava pedindo nada. Mas eu estava olhando vendo aquela mulher, eu me lembrei de uma história, de um livro, que era um livro escrito por um americano, no ano de 1896. O livro se intitulava Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu me lembrei disso. Em seus passos, o que faria Jesus? Se fosse Jesus, o que ele ia fazer? Né? Aí eu olhei para aquela mulher e pensei, se fosse Jesus passando aqui agora, e olhasse para essa mulher, não sou eu, é Jesus que está passando e ele olha para essa mulher, como é que ele ia se comportar? E a resposta foi, certamente ele faria alguma coisa. Jesus não ia passar perto de uma mulher sentada na calçada com uma criança no colo, mal vestida, aparentemente com fome. Jesus não ia passar por uma pessoa dessa e não fazer nada. Isso tem a ver com a generosidade. O Jesus de quem nos lembramos era generoso. Prosseguindo, o Jesus de quem nos lembramos construía relacionamentos abençoadores por sua modéstia. Por sua modéstia. O texto diz assim: assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram lá em Cafarnaum alguns dias. A modéstia é um tipo de comportamento humano de humildade, que permite a uma pessoa evitar pretensão de grandeza ou de exaltação própria, menos tendo motivo para tal. Vamos discutir com dois argumentos. Primeiro, a transformação da água em vinho foi um dos eventos mais importantes da história. Então, aquele casamento e a presença de Jesus ali foi um dos eventos mais importantes de toda a história. Por quê? Porque ali se inaugurou a era do reino de Deus que seria implantado pelo Cristo. Aquele evento não foi um evento sem valor, sem importância. Pelo contrário, um evento fantástico, um evento fabuloso. Porque naquele momento o Cristo está começando a sua obra messiânica. Ali ele inaugurou o reino de Deus, o reino do Pai. Aquilo foi um sinal para revelar a glória do Messias. Ali os discípulos reforçaram a sua crença. Eram 4 discípulos, Pedro, Tiago, Filipe e Natanael. Ainda não tinham os 12, os discípulos eram só esses 4. Eles já criam em Jesus, mas não uma fé robusta. Agora, a partir desse momento, o texto diz que eles creram de verdade, creram de forma autêntica. Foi isso que aconteceu ali. Foi um sinal da manifestação da glória de Deus. Renovou a crença, reforçou a crença dos seus discípulos. Quando a gente vê um noticiário, uma notícia sobre um grande evento. Por exemplo, foi feito uma companhia de cinema realizou uma obra muito maravilhosa, muito grande. Um filme maravilhoso. Como assim caminha a humanidade, E o Vento Levou, outros grandes filmes. A estreia é feita de forma gloriosa. Tudo glamuroso. Muita gente rica, muita gente poderosa, para a estreia desse filme. Agora, mais importante do que qualquer filme, foi a entrada do Cristo no cenário da humanidade. Então,
apesar de ser o maior evento da história, não houve pompa. Caná da Galileia era uma vilazinha, uma cidadezinha sem importância. Diz os estudiosos que hoje em dia nem existe lá, existe um resto de casas velhas. E foi ali a estreia do reino. Isso é muito maravilhoso. Mas o que é que nós notamos? Jesus não se engrandeceu. Jesus não quis prevalecer. Ele foi modesto. Ele saiu dali e foi embora. Ele não montou um sistema de mídia. Ele chegou com sua mãe e com seus discípulos. Sua mãe e 4 discípulos. E saiu com sua mãe e 4 discípulos. Não saiu ninguém atrás dele fazendo badalação. Porque Jesus era modesto, ele não queria grandeza. Hoje em dia, nós vivemos numa época de milagreiros. Na verdade, são realizados milagres, são realizados milagres nas igrejas, em cultos pela televisão. Esses milagres eles devem sempre ser questionados, porque o milagre não é a primeira opção de Deus. A primeira opção de Deus é abençoar as pessoas pelos meios que Ele estabeleceu na natureza. Agora, as pessoas fazem propaganda. Vem cá, mais um milagre, vem cá você. Ah, mais um milagre, o que aconteceu? Ah, um milagre. Um desses líderes dessas religiões, desses grupos milagreiros, alguém disse para ele, você não prega a palavra. Ele disse, tudo bem, você prega, eu faço o milagre. Você que gosta de pregar, prega. Agora, eu faço o milagre. E isso nós não vimos em Jesus, porque Jesus era modesto. Jesus não tinha espírito de grandeza, de querer ser o bom. Então aquela seria uma oportunidade para ele subir, se lançar como uma grande personagem. Mas Jesus não fez isso. Pois bem, eu quero só repetir dizendo que o Jesus de quem nos lembramos construía relacionamentos abençoadores por sua modéstia. Que pela sua modéstia ele transformou a água em vinho como solidário. E que ele não se apresentou, nem disse que ele era responsável pelo suprimento de vinho. Eu acho que ninguém ali soube que Jesus é que tinha resolvido o problema. O presidente da festa provou do vinho. E diz o texto, não sabia de onde tinha vindo. Mostrou para o noivo provou, gostou, não sabia de onde tinha vindo. Jesus não fez alarde, ele não só disse, olha pessoal, todo mundo aí, vem cá, eu já transformei aqui, tem 500 litros de vinho, vem todo mundo beber, eu fiz isso por vocês. Jesus não fez isso. Quando terminou o tempo de ficar na festa, ele saiu discretamente com o marido e seu discípulo foi embora. A pessoa modesta, ela é uma pessoa agradável. Na escola, desde criança, eu vi um ou outro aluno que tinha espírito de grandeza. Mas aqueles alunos modestos, que tiravam boa nota e não se engrandeciam, isso é modesto. Há um jovem na nossa igreja que me falou sobre... Eu estava conversando com ele sobre os seus estudos. E ele estava falando, eu perguntei sobre as notas dele. Ele falou, eu tirei 4 notas, eu tirei 100, e 3 notas eu tirei 95. Eu falei, puxa, então você foi muito bem, né? Aí ele disse, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tirou 9,5, tirou 100, mas ele não se engrandece. Né? É agradável essa pessoa. É agradável essa pessoa. Então Jesus organizou ele construiu esses relacionamentos. Os relacionamentos abençoadores não acontecem por acaso. Nós construímos. É de propósito. De propósito,
eu quero ser solidário. De propósito, eu quero agir com ternura. De propósito, eu quero ser generoso. De propósito, eu quero ser modesto. A modéstia do cristão é recomendada pelo apóstolo Paulo como imitação a Cristo. E diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então espera-se que o cristão imite a Jesus, sendo também modesto. Vamos terminar a palavra de hoje com as seguintes afirmações. Qualquer relacionamento humano pode trazer bênção ou maldição. Todo bem ou todo mal. O relacionamento do milagre da transformação da água em vinho mostra que Jesus construía relacionamentos os quais traziam bênçãos para todos ao seu redor. Isso acontecia por causa das suas características de solidariedade, ternura, generosidade e modéstia. É tarefa do discípulo de Jesus imitar o seu mestre. Imitemos Jesus, construindo relacionamentos abençoadores na família, na igreja, em casa ou no trabalho. Que Deus abençoe a todos, que a sua graça seja plena e que, como Jesus, nós possamos ter o privilégio de construir relacionamentos que abençoem as pessoas a quem amamos ou a quem de nós necessita. Amém.